Está aberta a temporada de envio da declaração do Imposto de Renda 2023, ano calendário 2022. O prazo limite é até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. Se você está entre os pré-requisitos de obrigatoriedade determinados pela Receita Federal e tem investimentos, você precisa declará-los. Para esse ano, a Receita Federal anunciou algumas novidades. Entre elas, se você fez operações em bolsa de valores com vendas acima de R$40 mil ou teve ganhos sujeitos à tributação. Neste caso, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. O contribuinte que precisa fazer o envio do documento, caso não entregue à Receita Federal, está sujeito a uma multa de R$ 165,74. Se você está entre os pré-requisitos de obrigatoriedade de envio do documento e tem investimentos para declarar, a gente preparou esse passo a passo básico de como fazer a declaração de investimentos em renda fixa e em renda variável para a Receita Federal. É importante lembrar que existe diferença entre declaração do imposto de renda e pagamento de imposto de renda para investimentos. Aqui nesse vídeo a gente vai te explicar como fazer a declaração. A declaração nada mais é do que um documento que o contribuinte tem que enviar anualmente para a Receita Federal, como se fosse uma espécie de prestação de contas em relação à sua situação financeira e pagamentos de tributos, se os pagamentos de impostos foram feitos de forma correta. Já o pagamento de impostos em relação a investimentos, cabe a cada investidor saber quais são os critérios de tributação para o investimento que tem. Então, no caso, é preciso acompanhar no decorrer de todo o ano quais são os seus investimentos e as tributações específicas para ele. Para isso, a gente deixou um link aqui na descrição desse vídeo com os detalhes dessa tributação. Agora, se você está entre os investidores que precisa fazer a declaração do imposto de renda e tem investimentos, é hora de declará-los. E especialistas recomendam que você faça a declaração por completo de todos os seus investimentos para não correr o risco de cair na malha fina. Então, para isso, o passo seguinte é separar os documentos para fazer a declaração dos seus investimentos. E esses principais documentos, quais são? São as notas de corretagem, DARF e também informes de rendimentos, entre outros que tenham todos os detalhes dos seus investimentos. Com eles em mãos, basta então acessar o programa da Receita Federal. Nós vamos começar então com o passo a passo para a declaração dos investimentos em renda fixa. Olha só, a maioria dos investimentos em renda fixa tem incidência do imposto de renda retido na fonte. Com isso, a própria fonte pagadora do retorno que já vai realizar de forma antecipada o recolhimento do imposto. Assim, o investidor não precisa se preocupar com o pagamento do imposto, mas é preciso informá-lo para a Receita Federal. Para fazer a declaração dos investimentos em renda fixa, o investidor vai utilizar de forma geral 3 abas do programa da Receita Federal. Esta aqui, de bens e direitos, e a de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, e a de rendimentos isentos e não tributáveis. É aqui na ficha Bens e Direitos que você vai colocar as informações gerais dos seus investimentos. Já no caso de rendimentos resgatados dos investimentos no decorrer de 2022, eles devem ser informados nessas outras 2 fichas que eu acabei de citar. Agora a gente traz, então, o passo a passo para declarar os principais investimentos em renda fixa. Começando pelos investimentos em Tesouro Direto. Para declarar os investimentos em Tesouro Direto, você deve acessar a ficha Bens e Direitos. Clicar aqui abaixo na opção Novo. Você deve buscar pelo grupo 4 aqui dentro desse primeiro campo disponibilizado no programa da Receita Federal. Então, você vai clicar aqui e procurar aqui Aplicações e Investimentos. O passo seguinte é informar o código. Aqui o programa da Receita Federal já disponibiliza quais são, então, os investimentos dentro das aplicações e investimentos. Então, tem depósito em conta corrente, títulos públicos, isentos, ouro, outras aplicações. Então, basta você escolher aqui a opção Títulos Públicos e Privados. Clicando aqui nessa opção, você deve informar se esse título pertence ao titular ou dependente dessa declaração, a localização do investimento. Aqui você também deve informar o CNPJ e, por fim, a discriminação desses títulos, ou seja, nesse campo, você deve colocar
todos os detalhes que você tem em relação aos títulos que você possui do Tesouro Direto. Então, você vai dizer a quantidade desses títulos, qual é o título que você tem, se é Tesouro Selic, IPCA+, pré-fixado, o nome da corretora por onde você fez a aquisição desses títulos e também o CNPJ dessa corretora. No caso, o CNPJ você também já vai ter colocado neste campo aqui anterior, que é por meio, então, da instituição onde você tem esse investimento. Logo na sequência, você deve informar o valor do seu investimento em 31/12/2021, caso tenha, e 31/12 em 2022. Nos seus documentos, nos seus informes disponibilizados, então, pelas instituições financeiras onde você fez o investimento, já tem todos esses valores detalhados. Basta, então, olhar nesses documentos e citá-los aqui, então, informá-los nesse programa da Receita Federal. Por fim, basta, então, clicar em OK e ele vai aparecer nesta tela principal dentro da ficha. E o mesmo você deve fazer para os demais títulos que você tiver. Já para declarar CDBs, você também deve seguir o mesmo passo acessando a ficha Bens e Direitos. Ao clicar na ficha Bens e Direitos, você vai buscar aqui pelo campo Novo. No grupo, você deve escolher pela opção 4, Aplicações e Investimentos, e aqui no código você vai buscar pelo 2, Títulos Públicos e Privados sujeitos à tributação. Pode ver aqui que o programa da Receita já detalha quais são eles: Tesouro Direto, CDB e outros. Você escolhe ele e a mesma coisa, você vai informar aqui se é do titular ou do dependente, localização desse investimento, você deve colocar na sequência o CNPJ da instituição por onde você fez o investimento e aqui na discriminação detalhar o máximo possível desse investimento que você tem. Colocando, por exemplo, o CNPJ da fonte onde você fez o investimento, né, no caso da instituição por qual você fez o investimento, colocar qual que é o emissor, a quantidade, o valor, o vencimento, no caso dessa CDB, né? E, por fim, você deve informar a situação aqui em 2021, caso tenha, e se tenha sido adquirida em 2022, você deixa o campo de 2021 em branco, zerado, e deixa aqui a informação somente no campo de 2022. Caso você tenha realizado resgate de rendimentos, é necessário colocar em uma outra ficha. Então, no caso, você vai concluir aqui essa página, clicando em OK. Ela vai aparecer aqui, né, como esse detalhe aqui no caso, como a gente só fez uma simulação, não colocou os valores, não aparece por completo, mas a Receita Federal detalha tudo aqui nessa página. Então, no caso de você fazer um resgate de rendimento, você vai colocar essa informação na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então, para isso, você precisa procurar essa ficha aqui do lado esquerdo. Aqui está ela. Nela, você deve clicar, então, na opção Novo. Você vai buscar pelo código 6, Rendimentos de Aplicações Financeiras, e na sequência você vai informar todos aqui os dados solicitados pela Receita. O tipo de beneficiário, a quem pertence então esse rendimento, o nome, o CNPJ da fonte pagadora, o nome e também o valor. Por fim, com todos esses campos preenchidos, basta você clicar em OK. E, novamente, a Receita Federal vai disponibilizar essas informações nessa página principal dentro dessa aba do Programa da Receita Federal. Caso você tenha LCI, LCA, CRI e CRA para declarar, o passo a passo a ser feito é o seguinte: você deve procurar novamente pela ficha Bens e Direitos, você vai clicar em Novo. No grupo, você deve buscar pela opção 4, Aplicações e Investimentos. No código, você vai escolher o 3, Títulos isentos de tributação. Olha lá que o programa da Receita Federal já mostra para você quais são eles: LCI, LCA, CRI e CRA. Então, já estão aqui. Novamente, você vai informar, então, se esse bem ou direito pertence ao titular ou dependente, no caso, a localização dele. Você também deve informar aqui o CNPJ da instituição financeira pela qual você fez o investimento e, nesse campo, discriminação, fazer todos os detalhes que você tiver desse título. Então, quais são eles, quando foi adquirido, o valor, entre outras informações que você tiver. Por fim, aqui na situação em 2021, você deve informar, de acordo com os dados que estão no informe de rendimentos, se houver, caso não, deixe zerado, e também aqui para o ano de 2022.
Com todos esses dados preenchidos, basta então você clicar aqui na opção OK e ele vai estar disponível aqui nessa página principal, dentro então de bens e direitos no programa da Receita Federal. Já os rendimentos de investimentos que foram resgatados em 2022 devem entrar em outra ficha. É dentro da ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Então, nela, você deve seguir os seguintes passos. Você vai clicar em Novo. Dentro aqui do tipo de rendimento, você vai procurar pelo código 12. Aqui, ó, rendimento de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário. Então, você deve escolher essa opção e, novamente, colocar aqui todos os dados solicitados pela Receita. O tipo de beneficiário, se pertence ao titular ou dependente, qual é o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e também qual foi o valor, então, desse rendimento. Com todos esses campos preenchidos, basta, então, clicar na opção OK e esses dados serão disponibilizados aqui nessa tela principal da Receita Federal. Já se você precisa declarar debêntures, o passo seguinte é acessar também a ficha Bens e Direitos. Acessando a ficha Bens e Direitos, você deve clicar aqui abaixo na opção Novo. Você vai buscar pelo grupo 4, que são aplicações e investimentos, escolher pelo código 3, títulos isentos de tributação. Aqui dentro você vê a própria Receita Federal já detalha quais são eles. Então, no caso, debêntures já está aqui nessa opção 3. Você vai dizer se ela é do titular ou do dependente. Além disso, também deve colocar a localização, no caso aqui Brasil. Nesse campo de CNPJ, você vai colocar então a instituição financeira da qual você tem esse investimento. E, por fim, a discriminação. Então, você deve detalhar todas as informações que você tiver sobre a debênture, por exemplo, o emissor, a quantidade, o vencimento, todos os detalhes que você tiver referente a esse investimento. Aqui abaixo você deve informar qual é a situação no ano de 2021, se houver, caso não tenha, mantenha zerado, e por fim informar então qual era a situação em 31 de dezembro de 2022. Com essas informações preenchidas, basta então clicar aqui na opção OK. Caso você tenha realizado resgate de rendimentos para as debêntures comuns, elas devem entrar na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva e Definitiva. Então, não vai ser nessa ficha aqui que você declarou o seu investimento. Você deve, então, procurar essa ficha aqui. Então, a gente volta aqui para esse campo do lado esquerdo da tela e a gente vai buscar, então, essa ficha Rendimento Sujeito à Tributação Exclusiva Definitiva. Nela, você vai clicar em Novo, vai buscar pelo código 6, Rendimento de Aplicações Financeiras, e aqui, novamente, preencher todos os campos que são solicitados pela Receita Federal. Clicando em OK, o programa da Receita Federal vai mostrar para vocês os detalhes, então, desses rendimentos que foram declarados nessa ficha. Já para declarar fundos de investimento, você deve fazer o seguinte passo: acessar a ficha Bens e Direitos, clicar na opção Novo. Aqui no grupo, você deve buscar pelo grupo 7, Fundos. Na sequência, você deve procurar pelo código que se refere ao seu fundo. Então, tem uma lista aqui completa da Receita Federal. Você deve olhar, então, no seu informe qual que é o fundo, né? Como é que está feito, então, o detalhamento dele. Por exemplo, eu vou colocar aqui fundos de investimento imobiliário para nossa simulação e você deve preencher os demais campos, então, se ele pertence ao titular ou ao dependente, localização. Você deve também colocar aqui o CNPJ do administrador do fundo e nesse campo de discriminação você deve trazer todos os detalhes que você tem desse fundo. Então, insira todas as informações dele, como o administrador, o nome, o CNPJ, enfim, a quantidade desses fundos que você tem. Deixe tudo bem detalhado aqui para a Receita Federal. Além disso, também você vai informar aqui esses demais campos abaixo solicitados pelo programa, trazendo então, por exemplo, a situação em 31/12/2021, se houver, você deve colocar o valor conforme consta no seu informe, se não deixe zerado, e a mesma coisa você deve fazer aqui nesse campo de situação de 2022. Com esses campos todos preenchidos, basta então clicar em OK. E assim, esses investimentos então que você tem em fundos vão aparecer nessa tela principal aqui do programa da Receita Federal, dentro da ficha de Bens e Direitos.
Já para fazer a declaração dos rendimentos resgatados desse fundo, nessa mesma ficha, então, por exemplo, onde você já preencheu aqui no caso, né, você tinha escolhido o fundo, opção 7, opção 3, né, dentro aqui da nossa simulação, e aqui você consegue encontrar as opções de rendimentos associados. Então, você pode informar rendimento isento e informar rendimento exclusivo. Então, aqui você vai ser já diretamente direcionado para essas fichas dentro do programa da Receita Federal. Então, no caso aqui, rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Então, no caso, você pode clicar aqui nessa ficha, ele já aparece aqui o campo preenchido para você, e aí você informa, então, todos os detalhes das demais informações que são aqui solicitados pela Receita Federal. Com esses campos preenchidos, basta clicar em OK e eles aparecerão aqui nessa página principal, dentro dessa ficha. No caso, para declarar investimento em poupança, você também deve fazer por meio da ficha Bens e Direitos. Acessando a ficha Bens e Direitos, você vai clicar aqui embaixo na opção Novo. No campo Grupo, você deve escolher aqui pelo 4, Aplicações e Investimentos. Você deve buscar pelo código 1, Depósito em Conta Poupança, e aqui você deve informar para a Receita Federal se esse investimento pertence ao titular ou ao dependente, localização dele. Além disso, também você deve colocar aqui o CNPJ, do caso da instituição por onde você tem esse investimento, e a discriminação. Então, no caso também, você vai colocar o valor que você tem e todos os detalhes por onde você fez esse investimento e outras informações que você tiver sobre essa aplicação em poupança. Aqui embaixo também você deve informar para a Receita Federal qual que é o banco, a agência e conta, e além disso também a situação no ano de 2021, no último dia, se houver, e em 2022, no último dia do ano passado, você deve colocar os dados de acordo com os disponibilizados no informe de rendimentos. Com todos esses campos preenchidos, basta clicar aqui na opção OK, e eles estarão aqui disponíveis, né? A cada, então, investimento que você vai informando para a Receita Federal, eles vão entrar nessa página principal dentro da ficha Bens e Direitos. Já para declarar os rendimentos da poupança que foram resgatados em 2022, é preciso ir para uma outra ficha, a de rendimentos isentos e não tributáveis. Essa ficha também fica aqui ao lado esquerdo do programa da Receita Federal, basta buscar por ela, clicar na opção Novo, e aqui você vai buscar, então, pelo código Rendimentos de Caderneta de Poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário. Então, clicando nessa opção, você deve novamente informar, então, todos os dados aqui solicitados pela Receita Federal. No caso, o tipo de beneficiário, o nome, CNPJ da fonte pagadora, que fez, então, o pagamento no caso desse resgate, e qual foi o valor, então, desse investimento. Clicar aqui em OK e pronto. Essas informações estarão disponíveis aqui nessa tela principal, dentro, então, da ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Agora a gente traz o passo a passo para fazer a declaração dos principais investimentos em renda variável. Vale lembrar que, diferentemente da renda fixa, no caso da renda fixa, como a gente explicou há pouco, o imposto é retido na fonte. Já no caso de investimento em renda variável, existem diversas regras de tributação desses investimentos. Então, cabe, claro, ao investidor saber em detalhes quais são essas regras, se é preciso fazer o recolhimento de imposto, para agora, no momento de fazer a declaração, já ter tudo em mãos para fazer as informações para a Receita Federal. Então, vamos aos principais passos, então, para declarar os investimentos em renda variável. Para fazer a declaração de ações no programa da Receita Federal, você deve acessar a ficha Bens e Direitos. Olha só. Acessando a ficha Bens e Direitos, você deve clicar aqui abaixo na opção Novo. Na sequência, você deve buscar pelo grupo 3, Participações Societárias. Aqui no código, você deve buscar pelo 1, Ações. Na sequência, você deve informar para a Receita Federal se esses ativos, se esses papéis pertencem ao titular ou ao dependente, a localização, então no caso aqui Brasil, o CNPJ, do caso da empresa que você tem os papéis, e aqui na discriminação você deve informar todos os detalhes desse ativo que você tem. Então, por exemplo, se você tem papéis de vale, então você vai colocar 100 ações
de vale. É importante também, né, se você souber, colocar o ticker da empresa, o preço médio, né, no caso, você deve sempre informar pelo preço de aquisição, então sempre considerar o preço de aquisição para calcular o preço médio, então você vai informar isso também para a Receita Federal. Além disso, também você vai colocar aqui os dados da corretora, então o nome da corretora, o CNPJ da corretora, então você também deve informar aqui, e os demais detalhes que você tiver em relação a esses investimentos, então, em ações. Na sequência, você vai dizer, então, qual que era a situação em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. Caso esses papéis, esses ativos foram comprados ao longo do ano de 2022, basta então deixar esse campo preenchido e esse campo de 2021 você deixa ele zerado. Com todos esses dados aqui preenchidos, basta então você clicar aqui na opção OK. E ele estará disponível aqui nessa página principal de todos os bens e direitos que você vem colocando na sua declaração do imposto de renda. Agora, caso você efetuou venda de ações, você deve utilizar uma outra ficha, que é a ficha de renda variável. Então, você deve procurá-la aqui do lado esquerdo do programa da Receita Federal e buscar pela opção aqui, ó, a primeira, operações comuns e day trade. Aqui você deve informar quais foram todos os seus lucros e prejuízos nos respectivos meses, caso tenha. Então, você vai buscar, por exemplo, se foi em março, se foi em abril, você deve colocar aqui esses dados, né? No caso, se for operação comum, você coloca o valor, aqui no caso, só uma simulação, por exemplo, de R$ 500. E se for day trade, você também deve informar qual foi o valor, se esse for o caso. É importante separar os lucros e prejuízos por tipo de operação e também é preciso inserir os valores de impostos que foram pagos via DARF e aqueles que ficaram retidos. Então, você deve preencher todas essas informações aqui, procurando por esses campos aqui específicos para fazer a declaração dos seus investimentos. Então, basta você correr aqui com o cursor do mouse até essa parte final e, enfim, preencher, então, esses campos solicitados de acordo, então, com as declarações de ações que você tem a fazer. Por fim, com todos esses campos preenchidos, aqui não existe a opção de OK. Basta, então, colocar os valores e pronto. No caso de prejuízo, é importante colocar o sinal negativo na frente. E o sistema vai entender, então, como prejuízo. O mesmo deve ser feito para os dependentes. Então, aqui do lado esquerdo, você encontra essa aba, então, para fazer as informações de dependentes. Com todas essas informações preenchidas, basta você dar sequência à continuidade da sua declaração do imposto de renda. Se você obteve ganho com as vendas de ações dentro do limite da isenção, elas devem ser declaradas na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Você deve clicar na opção Novo e aí você vai buscar pelo código 20, que é aqui, ó, ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000. E pronto, aqui você vai informar, então, o tipo de beneficiário, se é titular ou dependente, o nome do beneficiário, e aqui você tem que informar o valor do lucro obtido com a venda dessas ações. Já no caso de recebimento de dividendos, eles devem ser declarados na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Só que agora é um outro código. Então, se você tem dividendos, então, se você recebeu dividendos dos papéis que você investiu, você vai então colocar nessa ficha. No tipo de investimento, você deve buscar aqui pelo código 9, lucros e dividendos recebidos, e informar o tipo de beneficiário, o nome do beneficiário, o CNPJ da empresa que fez o pagamento desses dividendos, o nome dessa empresa que fez o pagamento desses dividendos e, por fim, informar o valor. Com todas essas informações preenchidas, você vai clicar aqui em OK e elas vão aparecer nessa página principal dentro dessa ficha. Já se você recebeu juros sobre capital próprio referente aos investimentos que você tem em ações, a ficha a ser usada é de rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então, você vai procurá-la aqui do lado esquerdo da tela
escolher a opção aqui Novo, e dentro do tipo de rendimento, você vai procurar o 10, que é juros sobre capital próprio. Clicando nessa opção, você vai informar aqui todos os detalhes pedidos pela Receita Federal: o tipo de beneficiário, o nome do beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, então no caso da empresa que fez o pagamento de juros sobre capital próprio, o nome da empresa e, por fim, o valor recebido. Com todas essas informações preenchidas, basta então clicar em OK. E pronto, esses dados estarão disponíveis nessa ficha principal dentro da aba Rendimentos Isentos, sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Já no caso, para fazer a declaração de BDRs, você também deve acessar a ficha Bens e Direitos. Olha só, acessando a ficha Bens e Direitos, você deve buscar aqui pela opção Novo, na parte inferior da tela. No caso do grupo, você deve buscar pelo número 4, Aplicações e Investimentos. O código a ser informado aqui também é o 4, Ativos negociados em Bolsa no Brasil. E entre parênteses, a própria Receita Federal já mostra quais são as opções. Então, estão aqui BDRs. Você deve informar para a Receita Federal se pertence ao titular ou ao dependente. No caso dependente, você informa o nome. Se for o titular, já tem seus dados na ficha principal. Então, aqui na sequência, a informação de localização e, por fim, você deve trazer aqui na discriminação todos os dados referentes a esse investimento. Então, coloque tudo que você tiver. Por exemplo, o nome da empresa, do BDR que você investiu, o código de negociação dele, por exemplo, o ticker, a quantidade dele, o preço médio também desse BDR, caso seja mais de um, e, por fim, o CNPJ da empresa que você fez, então, esse investimento, por meio do qual a instituição, então, que você fez esse investimento em BDR. E logo aqui abaixo você deve informar a situação em 2021 e a situação em 2022. Com todos esses campos preenchidos, você deve vir aqui abaixo e clicar na opção OK. E ele vai aparecer aqui nessa tela principal de bens e direitos. Caso você tenha efetuado a venda de BDRs ao longo de 2022, é necessário fazer a declaração. Para isso, você deve seguir o seguinte passo. Você deve buscar aqui a ficha Renda Variável, no menu do lado esquerdo, escolher pela opção Operações Comum e Day Trade. Nesse campo, você deve informar em qual ou em quais meses foram feitas vendas e os respectivos lucros ou prejuízos. Então, no caso aqui, fazendo uma simulação, por exemplo, se isso aconteceu no mês de agosto, você deve informar, então, quais foram os lucros e prejuízos. Lembrando que sempre o valor do lucro, fazendo aqui uma simulação, a gente coloca assim, e o valor do prejuízo deve ser colocado um sinal de negativo na frente, então, para o sistema da Receita Federal entender que foi com perda, que foi com prejuízo. Então, assim como as ações, você deve informar nesses campos específicos os valores dos impostos pagos também via DARF e aqueles que foram retidos. Então, todas essas informações estão disponíveis aqui nessa tela da Receita Federal. Já na linha de imposto pago, você deve colocar aqui o valor que foi pago via DARF. Então, aqui, por exemplo, está esse campo. Então, basta você colocar, se você já fez pagamento de imposto referente a esse BDR, você deve informar aqui nesse campo. E por fim, com todos esses dados preenchidos, essa ficha não tem uma opção de OK, então, para você consolidar as informações que foram colocadas nela. Basta, então, seguir para as próximas. Já no caso de dividendos recebidos de BDR, eles precisam ser importados do programa do Carnê-Leão, onde são lançados pelo investidor a cada mês. Para isso, então, você vai ter que acessar a ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física Exterior. E pronto. Aqui na sequência, então, você vai novamente escolher aqui qual que é o mês, no caso, e você vai fazer a importação dos dados do Carnê-Leão. O campo a você clicar é esse aqui logo abaixo, na parte inferior da tela, do lado direito. Importar dados do Carnê-Leão. Basta clicar nele e todos os dados, então, que foram informados por você no ano anterior serão recuperados aqui nesse programa da Receita Federal.
Já em relação à declaração de fundos imobiliários, eles também devem ser feitos na ficha Bens e Direitos. Acessando a ficha Bens e Direitos, você vem aqui na parte inferior da tela, clique na opção Novo. Você deve buscar pelo grupo 7, que é Fundos. Na sequência, no campo Código, você deve procurar pelo código de número 3, aqui ó, Fundos Imobiliários. Você deve preencher, então, se é do titular ou do dependente. Na sequência, informar o CNPJ do fundo e, nesse campo de discriminação, insira todos os detalhes que você tiver referente a esse fundo. Então, por exemplo, o CNPJ da empresa por onde que você fez o investimento, o código desse fundo, o de negociação dele, o chamado ticker, a quantidade de cotas que você tinha no último dia de 2022, o valor total e o preço médio, e além, então, também o nome da corretora por onde você fez esse investimento em fundo imobiliário. Na sequência, você deve informar aqui a situação ao final de 2021, se houver, e ao final de 2022. Se você fez o investimento pela primeira vez no ano de 2022, você pode deixar esse campo em situação em 31 de dezembro de 2021 zerado. Com todas essas informações preenchidas, basta então clicar aqui abaixo no campo OK e elas estarão disponíveis nessa tela principal de todos os bens e direitos que você fizer, de você declarar para a Receita Federal. Já no caso de dividendos dos fundos imobiliários, eles devem ser colocados numa outra ficha, que é rendimentos isentos e não tributáveis. Você vai clicar então aqui na opção Novo e vai buscar pelo tipo de rendimento. Aqui no caso, a gente tem que escolher pelo código Outros 99. Aqui você vai informar o tipo de beneficiário, titular dependente, o nome do beneficiário, qual que é o CNPJ ou CPF da fonte pagadora, o nome dessa fonte, a descrição e, por fim, o valor. Preenchendo todos esses campos aqui, basta clicar na opção OK e eles estarão disponíveis nessa tela principal da Receita Federal. Já se você fez vendas de fundos imobiliários, você deve buscar pela ficha Renda Variável. Então, dentro aqui da ficha Renda Variável, você encontra a opção Operações em FI ou FIAGRO. Então, você vai clicar nessa operação e aqui nesta tela você deve colocar os lucros e os prejuízos que você teve em cada mês, além também de informar o valor do imposto pago mês a mês por meio de DARF. Então, aqui a cada mês você deve informar, então, o resultado líquido do mês, no caso, o resultado negativo e todas as demais informações que você tem. E aqui nessa última coluna tem, por exemplo, o de imposto pago. Então, também você deve informar referente a cada mês qual foi, então, o valor pago nesse tipo de investimento. Com todos esses dados preenchidos, aqui não existe a opção de clicar em OK. Basta colocar esses números e eles já farão parte, então, dessas informações dentro do programa da Receita Federal. Para declarar ETFs, você também deve acessar a ficha Bens e Direitos. Você deve acessar essa ficha, clicar aqui na opção Novo. No grupo, você deve buscar pelo 7, opção de Fundos. Já no caso do código, você deve buscar pelo 9, demais fundos de índice de mercado, no caso ETFs. Você deve informar para a Receita Federal se esse ETF é do titular ou do dependente e, na sequência, colocar aqui o CNPJ do fundo. Nesse campo de discriminação, coloque o máximo de informações que você tiver do ETF, como, por exemplo, o número de cotas, o CNPJ da instituição financeira, da corretora pelo qual faz a administração desse ETF e todos os demais detalhes que você tem em relação a esse investimento. Lembrando que, em caso de mais de uma cota, é preciso calcular o preço do custo médio e também informar nesse campo de discriminação. Em relação à situação em 2021 e em 2022, basta conferir quais são os valores disponíveis no seu informe. Se não houver para 2021, caso você não tinha esse investimento ao final desse ano, basta deixar esse campo zerado e aqui no ano de 2022 você coloca então o valor que tinha nessa data. Por fim, com todos esses campos aqui preenchidos, basta clicar em OK
e ele estará disponível nessa ficha, nessa tela principal, dentro então dessa ficha de bens e direitos. Caso você tenha efetuado a venda de ETFs no ano passado, é preciso seguir um outro passo. Então, você vai buscar pela ficha Renda Variável, aqui do lado esquerdo da tela, selecionar a opção Operações Comuns e Day Trade, e você deve informar lucros e prejuízos que você teve em cada mês, né, de acordo então com os seus lucros ou prejuízos. Por exemplo, se foi no mês de abril, você vai escolher então aqui no mês de abril e vai fazer essas informações aqui nessa tela. Lembrando que se foi lucro, você deixa o valor sem nenhum sinal, se foi prejuízo, você coloca o sinal de negativo na frente. Aí você vai inserir aqui então todas as informações que são solicitadas e também os valores de impostos pagos por meio de DARF, além também, no caso, dos valores que foram os impostos que foram retidos. Então você deve rolar aqui embaixo até o final dessa tela e informar aqui então quais foram impostos, o imposto pago. Você deve citar aqui nesse campo, então, qual que foi o valor. Com todos esses campos preenchidos, essa tela não exige nenhum campo de OK para, então, confirmar as informações que foram colocadas. Aí você pode dar andamento ao próximo passo, então, a sequência da declaração do seu imposto de renda. Já para declarar rendimento obtido nas aplicações de ETFs de renda fixa, eles devem ser informados na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Nela você deve clicar, então, aqui no botão Novo, selecionar a opção 6 no tipo de rendimento, que é rendimento de aplicações financeiras. Clicando nela, você vai informar para a Receita Federal o tipo de beneficiário, quem que é o beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, o nome, então, de quem fez esse pagamento e, por fim, qual foi o valor. Com todos esses campos preenchidos, basta, então, clicar aqui em OK e esses dados aparecerão aqui nessa tela principal da Receita Federal. No caso da declaração de criptomoedas, elas devem ser feitas se o valor de aquisição superou R$ 5.000. Para isso, olha só o passo a passo para declarar criptomoedas. Você deve buscar pela ficha Bens e Direitos, aqui do lado esquerdo do programa da Receita Federal, clicar na opção Novo, aqui na parte inferior da tela do programa. Você deve buscar pelo grupo 8, criptoativos. No campo código, você deve escolher qual que é o criptoativo que você tem. Então, aqui tem algumas opções, como, por exemplo, Bitcoin, tem também aqui altcoins. Aí você escolhe, então, qual é a criptomoeda ou outros que você tenha a declarar para a Receita Federal. Na sequência, você vai informar se esse ativo pertence ao titular ou ao dependente, qual que é a localização, e aqui no campo discriminação, tente colocar o máximo de informações que você tiver desse investimento. Então, por exemplo, o nome, o CNPJ da empresa custodiante dessas criptomoedas, qual que é esse criptoativo, a quantidade que você tem deles, o valor total de aquisição. No caso, se for custódia própria, você deve informar qual que é o modelo de carteira digital utilizada. Na sequência, aqui na situação ao final de 2021 e ao final de 2022, você deve inserir o valor total de aquisição dos ativos que você tinha nas respectivas datas. Caso a compra tenha acontecido ao longo do ano de 2022, você deve colocar somente o valor nesse campo e deixar o ano aqui de 2021, 31 de dezembro de 2021, zerados. Com todos esses campos preenchidos, basta então clicar aqui na opção OK, e ele estará disponível nessa ficha de bens e direitos do programa da Receita Federal. É importante lembrar que quem opera criptomoedas precisa emitir o DARF para cada mês do ano em que houve compra e venda de criptoativos com lucro acima de R$ 35.000. Essas informações devem ser importadas para o programa da Receita Federal depois de terem sido registradas no programa de ganho de capital. Para isso, aqui mesmo no programa da Receita Federal, você deve acessar a ficha Ganhos de Capital. Encontrando ela, você vai buscar aqui por essa opção, Importar GCAP 2022. E aqui, então, você importa as informações que foram previamente inseridas
e, por fim, elas serão colocadas dentro, então, aqui do programa da Receita Federal. Caso você obteve lucro com a venda de criptomoedas em 2022 que não ultrapassaram R$ 35 mil no mês, é preciso acessar a ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Você vai clicar na opção Novo, buscar pelo código 5, e aqui no campo Valor informado pelo contribuinte, você deve colocar o lucro total que você teve no ano de 2022. Na sequência, clique em OK. E pronto, esses dados estarão disponíveis nessa tela principal da Receita Federal. Já caso as vendas com criptomoedas tenham ultrapassado o valor de R$ 35 mil em um mês, a declaração deve ser feita por meio da ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva Definitiva. Clicar na opção Novo, selecionar o código 12, aqui no caso Outros, e aí você vai informar o tipo do beneficiário para a Receita Federal, o nome, CPF ou CNPJ da fonte pagadora, qual que é o nome dessa fonte pagadora, e no campo Descrição, detalhe os ganhos obtidos com criptomoedas. E por fim, você vai informar qual que foi o valor. Na sequência, basta então aqui clicar em OK. E ela vai aparecer aqui dentro então dessa ficha principal, nessa aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Uma nova ficha deve ser aberta para cada criptomoeda que você tenha obtido no ano anterior. Então, você deve fazer o mesmo processo, então, no caso de rendimentos de criptomoedas e dar aqui as informações exigidas pela Receita Federal. Concluindo, então, todos esses passos e com seus principais investimentos em renda fixa declarados, você já pode, então, fazer a revisão do seu documento para enviar para a Receita Federal. E esse foi o passo a passo básico para declarar investimentos em renda fixa e em renda variável agora para o documento de 2023 para a Receita Federal. Se você gostou do que a gente trouxe aqui, deixe nos comentários desse vídeo e aproveite para acompanhar mais detalhes no investnews.com.br.